A Lei Maria da Penha está na pauta do dia. São muitos precedentes e muita polêmica. Então vamos lá organizar esse tema. Então vamos lá, Lei Maria da Penha, bastante interessante, a Lei 11.340 de 2006, que é editada não para prever de regra tipos penais, ela até prevê lá algum tipo penal em caso de descumprimento das medidas determinadas no âmbito dessa legislação, mas a rigor os tipos penais estão previstos no Código Penal e em outras leis extravagantes que eventualmente venham a ser editadas. Agora, quando o crime é cometido nesse contexto de violência contra a mulher, aí há a incidência das disposições dessa lei, que traz regras de direito material e de direito processual, e aqui nós vamos abordar precedentes desses dois ramos, do direito material e do direito processual. Então a Lei Maria da Penha vai incidir em razão do sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial, desde que o crime, esse é o requisito de incidência, o primeiro, desde que o crime seja cometido no âmbito da unidade doméstica, da família, ou em qualquer relação íntima de afeto. Mas aí começaram a surgir controvérsias. Primeiro ponto, as relações homossexuais estão abrangidas por essa legislação? A resposta do STJ nesse precedente é que sim. O artigo 5º, parágrafo único dessa legislação, fala que as relações pessoais mencionadas naquele dispositivo independem de orientação sexual. Então essa premissa leva o STJ a dizer que, ainda que a agressão seja feita também por uma mulher, o autor do delito seja uma mulher, é possível sim fazer incidir a Lei Maria da Penha. Então nós temos, nesse precedente, o STJ fixa: a vítima é uma mulher. Agora, o sujeito ativo que pode praticar a violência, aí pode ser um homem ou uma mulher. E nesse outro precedente, o STJ fixa uma questão bastante interessante, bastante atrelada ao mundo moderno, ao momento contemporâneo que vivemos. O STJ distingue expressamente gênero de sexo. O sexo pode ser o sexo feminino, mas o âmbito de incidência da Lei Maria da Penha é maior. Na verdade, vai atingir o gênero feminino para abranger transexuais, transgêneros, cisgêneros e travestis femininos. Por quê? Porque essas pessoas se inserem no âmbito de proteção das minorias, que é a lógica de atuação da Lei Maria da Penha. Então, o sexo está relacionado com o aparelho reprodutor feminino, aparelho reprodutor masculino. O gênero é algo mais amplo, que leva-se em conta questões culturais, questões sociais e essas modernas classificações de gênero relativas ao mundo contemporâneo. Transsexuais, transgêneros, cisgêneros e travestis. Então isso já não é questão doutrinária, o STJ já fixou que é assim. E aí surgem mais precedentes interessantes, porque para a configuração da violência doméstica e familiar, prevista na Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação. Então pode haver um relacionamento em que homossexual ou heterossexual, em que as partes desse relacionamento não coabitam, não moram juntas, mas ainda assim, havendo um delito cometido no contexto do relacionamento, com uma mulher, do gênero feminino, sofrendo a agressão, incide sim a Lei Maria da Penha, portanto, precedente bem interessante, inclusive objeto de súmula. E mais uma vez aqui, esse tema foi evoluindo na jurisprudência do STJ até ganhar a configuração presente, que é exatamente essa aqui. A hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, são presumidas, o que torna desnecessária a demonstração da subjugação feminina para a aplicação da Lei Maria da Penha. O que é interessante, então, é que mesmo uma família, vamos colocar aqui em termos bem claros e diretos, um relacionamento entre pessoas ricas, que têm um patrimônio elevado, essa hipossuficiência e vulnerabilidade vai se aplicar de forma presumida, porque aí não é uma questão só financeira e patrimonial.
É uma questão realmente que envolve diversos aspectos do relacionamento. E o legislador parte da premissa, parte do pressuposto de que o gênero feminino é mais fraco. E aí se submete a essa presunção. Pois bem, mais precedentes interessantes, a agressão do namorado contra a namorada. Porque a maioria dos casos, quando nós imaginamos em princípio a incidência da Lei Maria da Penha, nós vamos pensar, não, é uma relação de casamento ou uma união estável, que não é casamento formal, mas se assemelha substancialmente a um casamento. Mas chega no judiciário problema envolvendo namorados e namoradas e ex-namorados. E o STJ vai dizer o quê? Sim, se aplica a Lei Maria da Penha, porque há ali um relacionamento com uma das partes do gênero feminino que pode sim sofrer agressão, e isso é suficiente, está no âmbito de incidência dessa legislação. Então a agressão do namorado contra a namorada, mesmo cessado o relacionamento, e aqui eu extraio da ementa do julgado esse trecho, mas que ocorra em decorrência dele, está inserida na hipótese do artigo 5º, inciso 3º da Lei Maria da Penha, caracterizando a violência doméstica. Ainda no âmbito do direito material, mais precedentes relevantes que não podem de forma alguma faltar no seu repertório. Não é possível a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria nos delitos praticados com violência ou grave ameaça. Olha os elementos aqui inseridos no julgamento do STJ: delitos cometidos com violência ou grave ameaça no âmbito das relações domésticas e familiares. Então, não há uma conduta apta a fazer incidir o princípio da insignificância, que serviria, se fosse incidir, para afastar a tipicidade, a chamada tipicidade material. Tipicidade formal é a descrição que está na lei, aquele enquadramento mecânico do fato numa lei. A tipicidade material é uma real ofensa ao bem jurídico protegido. Quando essa ofensa é mínima, dá para aplicar o princípio da insignificância, afastando-se a tipicidade material, como consequência gerando-se a atipicidade da conduta. A atipicidade da conduta, o fato, portanto, não seria crime. Mas no âmbito da Lei Maria da Penha, o STJ já fixou que não dá para aplicar o princípio da insignificância. E a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. A discussão aqui surgiu porque na redação da Lei Maria da Penha haveria a impossibilidade apenas parcial dessa substituição, não daria para substituir apenas por uma prestação pecuniária, teria que ter uma outra substituição. Na verdade, essa premissa aqui é que é interessante saber, olha só. Crimes, delitos cometidos com violência ou grave ameaça. Havendo essa premissa, o STJ diz: crime cometido no âmbito do contexto da Lei Maria da Penha, violência domiciliar e familiar, não dá para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, seja ela qual for a restritiva de direito. Por quê? Porque o próprio artigo 44 do Código Penal autoriza essa vedação nesse caso. E aí o STJ não estabelece exceção. Mas é preciso observar a premissa: delito cometido com violência ou grave ameaça. Aí não dá para substituir a pena. Vamos lá. Agora nós entramos em aspectos de direito processual. A lei traz temas de direito material, mas também traz temas de direito processual. Aqui, quando nós falamos na insignificância, isso é um tema de direito material. Quando nós falamos aqui em substituição da pena, tecnicamente, o Código Penal, legislação de direito material. Mas aqui nós temos também a competência, que é tema de direito processual. Então, a lei determina a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, com competência cumulativa para o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática da violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente em recurso especial também do STJ. E aqui muito interessante, houve uma discussão a saber se o crime de lesão corporal poderia ser processado mediante representação da vítima ou se é um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público vai entrar com ação penal independentemente
da representação da vítima. Porque a lesão corporal comum, que não está relacionada à violência doméstica, quando ela é leve ou culposa, a lei dos juizados condiciona essa ação penal à representação da vítima. Mas, no âmbito da Lei Maria da Penha, o STJ fixa que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada, não precisa da representação da vítima, portanto. Aqui um precedente tranquilo do STJ, mas é bom fixar que é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução de medidas de urgência nas hipóteses em que o delito envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. Agora é preciso fazer uma ressalva que, no caso das contravenções penais, essa prisão preventiva não vai ser cabível. Esse entendimento aqui do STJ se aplica para crimes, não para a contravenção penal cometida no âmbito de uma violência, de um delito contra a mulher. Tudo bem? Mais alguns precedentes em torno do direito processual relacionado à Lei Maria da Penha. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra, e aqui é um tema relacionado com a prova necessária para se gerar a condenação do réu. A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação. Então não é apenas o recebimento da denúncia, também a própria condenação, pois normalmente são crimes cometidos sem a presença de testemunhas. Cuidado com esse precedente, porque isso não quer dizer que a palavra da vítima vai ser sempre suficiente para gerar uma condenação. Assim como também não quer dizer que, havendo só a palavra da vítima, o resultado do processo vai ser necessariamente a absolvição. Tudo vai ser o contexto do caso concreto. Vai ter um exame de corpo de delito, vai ter a reiteração, vai ter a circunstância em que tudo aconteceu, como os fatos são narrados, o próprio comportamento do réu, eventuais respostas que ele der não podem ser interpretadas. O silêncio não pode ser interpretado em desfavor do réu, mas as respostas que ele der podem sim ser colocadas dentro de um contexto, somada a outros elementos e gerar uma condenação. O que esse precedente do STJ fixa é: a palavra da vítima tem especial relevância. É isso. Mas o STJ não está dizendo que necessariamente aqui, portanto, cuidado, não está dizendo que necessariamente vai haver uma condenação. A suspensão condicional do processo, já seguindo, e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. O que é que o legislador e o STJ decidem, na verdade? Decidem o seguinte: esse direito penal transacional, esses negócios jurídicos que podem acontecer no âmbito do processo penal, a suspensão condicional do processo, a transação penal e o próprio ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, eles não vão acontecer quando o delito tiver relação com violência contra a mulher, com a aplicação da Lei Maria da Penha. Então esse direito penal negocial não tem lugar nessa hipótese. E a audiência de retratação prevista no artigo 16 apenas será designada no caso de manifestação expressa ou tácita da vítima e desde que ocorrida antes do recebimento da denúncia. Aqui é o seguinte: nos crimes que se processam mediante representação da vítima, esse precedente aqui, por exemplo, tratava do delito de ameaça, que se processa mediante a representação da vítima, ação penal pública condicionada à representação. Aí, nesse caso, a retratação da representação, ou seja, a retirada da representação, pressupõe uma manifestação da vítima, expressa ou tácita, e não um requerimento do réu para marcar a audiência. Então, a vítima é que tem que se manifestar, demonstrando o interesse, e aí tem que ser designada a audiência para o juiz escolher ali o depoimento da vítima e perceber a voluntariedade dessa manifestação para retirar a representação e, assim, impedir o próprio prosseguimento da ação penal. Então, mais um precedente bastante interessante, já fixado pelo STJ. Pois bem, as observações eram essas. Vamos seguir, porque temos temas muito relevantes para tratar. Até a próxima.